Então, nesse momento, dando boa noite a todos, encarnados e desencarnados, vamos agradecer a oportunidade desse estudo desse livro maravilhoso, Memórias de um Suicida. Livro que o estudo se encerra nesta noite. Agradecer ao Espírito Camilo, que nos trouxe as suas experiências. Agradecer à médium Ivone Pereira, pelo seu trabalho mediúnico, de trazer esse livro para todos nós. Agradecer o amparo de todos os espíritos que trabalharam na revisão, que trabalharam para trazer essas informações da melhor maneira possível. Agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham, que nos intuem e que nos ajudam a compreender as lições trazidas. Nós possamos refletir sobre as experiências dos nossos amigos que passaram pelo suicídio, passaram por dificuldades, passaram por problemas, e que possamos, a nós, sabemos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Todos nós temos desafios da nossa jornada. E graças a Deus temos todo o amparo, toda a ajuda de muitos amigos espirituais, em especial o nosso anjo guardião. Em especial o Mestre Jesus, que governa esse planeta. Então, muito obrigado, Senhor, por todo esse conhecimento adquirido, que possamos colocar em prática e parar de reclamar dos nossos pequenos problemas. Agradecer. Vamos começar a agradecer muito mais do que reclamar. Agradecer por esse corpo, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, pela oportunidade de termos o alimento, o teto que nos abriga do frio, do calor, as amizades que temos que nos ajudam a superar os desafios da jornada. E agradecer também até os nossos inimigos que nos mostram os nossos defeitos que a gente tenta esconder. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. Sônia, o Evangelho foi aberto no capítulo. Honra teu pai e a tua mãe, do capítulo Honra teu pai e tua mãe, 14, capítulo 14, piedade filial. Muito bem. O capítulo que a Ângela abriu da última vez. É? Então, foi isso. Essa lição me lembra sempre, né, uma palestra do Haroldo, que ele faz no Rio de Janeiro, para as jovens, onde ele relata, né, que ele foi órfão, que ele
que foi abandonado pelo pai, que a mãe não tinha condições e abandonou, e depois a mãe, depois de alguns anos, conseguiu recuperar e continuou a ajuda, né? Então ele fala nessa palestra que só pelo fato dos pais terem permitido a nossa encarnação, a gente já deve agradecê-los. Só pelo fato deles ter permitido a nossa encarnação, né? Então, ele que teve uma vida, né, cheia de desafios no início da jornada, ele dá esse exemplo, né? Porque muitas vezes você fala, você tem que agradecer, agradecer. E a gente não passou pelas dificuldades que outras pessoas passaram, né? Então, às vezes fica mais complicado da gente entender, porque a gente não passou por aquela situação nessa encarnação. Mas, quando você vê alguém, né, que passou por uma dificuldade e conseguiu superar, graças a Deus, graças aos bons amigos que ajudaram, né, nessa evolução. Então, a gente chegou ao finalzinho do livro. Hoje a gente encerra o livro Memórias de um Suicida. Então, vamos iniciar a leitura. Quem gostaria de fazer a leitura nesta noite? O Celso fez nas últimas semanas. O Sandro tá querendo que eu peça para ele. Tá bom, Sandro, pode ler hoje, não tem problema, não. É curtinho o capítulo. É coisa pouca. A Anja pediu para falar. Pro Sandro ler. Tá bom. Falar nisso, cadê a Ângela? Foi bater perna. Não. E ó, não fale mal da Ângela, porque está gravando e ela vai escutar depois, hein? Ela vai estar registrado. Então fala, ó, a Ângela é uma santa, Santa Ângela. Tá ok? Tá tudo sendo gravado. Então, Carlos de Canalejas e Ramiro de Guzmán muito me têm aconselhado nestes últimos tempos. Antes de partir para a reencarnação, fez Roberto que se estreitassem minhas relações de amizade com seu antigo sogro e amigo, recomendando-lhe ainda que se não olvidasse de a mim narrar, algum dia, a história dramática de Leila, cujo amor transportou as culminâncias da dor o coração de ambos. Tenho servido frequentemente, o que me forneceu vasto campo de trabalhos no setor terreno, pois, como sabemos, é ele o chefe da seção de relações externas. Sob sua orientação, tenho visitado os amigos de outrora, agora de volta ao cárcere carnal. Há cerca de 2 meses, regressei de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras, onde serviços de experiências no campo da propaganda das verdades sublimes que hoje me edificam, absorveram minhas preocupações. Levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, encarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Não me contive e deixei-me prorromper em copioso pranto à beira do grabato em que vi repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina.
Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco, arruinado pelo tempo, é a expressão da mais sórdida miséria dos brasileiros, jungidos aos fogos de expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmos. Mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio, vaidoso, de dotes físicos, que, pelos antros de vadiagem brilhante, pela infâmia dos lupanares, desbaratou a herança paterna honrada e dificultosamente adquirida nos labores campestres. Andrajosamente vestido, pés descalços, crestados pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual ouvíamos desde o vale sinistro, no invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico. Sem família, porque outrora em Lisboa ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável, que a providência lhe permitira a fim de que ao seu contato virtuoso se munisse de boa vontade para realizações honestas, pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara, antes dissipou-os, dele se valendo para a perversão dos costumes. Analfabeto, uma vez que, universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual em que a ciência das letras o dotara. Antes, deixou-se resvalar para a improdutividade, conturbando-se na bruteza dos costumes e incapacidades morais para a edificação de si mesmo como dos semelhantes. O que eu tinha agora sob meu olhar apavorado já não era aquele Mário cujo verbo brilhante e farto vocabulário encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar. E, por isso mesmo, prorrompia em pranto, compadecido e angustiado. Mas ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Ó, depois dessa visita ao amigo, ele tá agora, o Camilo está confiante para reencarnar, né? Na verdade, ele vê as dificuldades do amigo e sabe que ele também vai passar por dificuldades. Mas ele entende agora, né, as leis e sabe e entende por que ele está passando por essas dificuldades. Porque se ele tivesse a mesma vida que ele teve na outra, provavelmente ele cometeria os mesmos erros. Então, na verdade, ele está tendo uma vida para auxiliar ele a não cometer os erros que ele cometeu no passado. E, na verdade, ele próprio pediu para passar por essas dificuldades, porque a consciência dele estava já culpada dos compromissos que ele deixou de fazer. Agora, ele está numa situação difícil, está miserável, precisa de ajuda. A gente sabe que ele cometeu erros no passado.
Mas a gente, quando vê uma pessoa passando necessidade, a gente não tem que julgar essa pessoa. A gente estando em condições, a gente pode auxiliar essa pessoa a passar pelas dificuldades. Né? A gente fala, não, ele está na condição mirável, então ele merece. Então, eu nem vou ajudar porque eu não quero atrapalhar eu não quero atrapalhar a vida dele. Ele tem que sofrer para poder aprender. Não. Ele está ali, está naquela situação, tem alguma razão. Mas a gente cruza o caminho, a gente passa para essas pessoas, a gente tem condições de ajudar, a gente ajuda também, né? Porque está ajudando ele e está ajudando a nós. Está fazendo essa troca de experiências, que é importante. A gente não tem que né, se revoltar com Deus por causa dessa situação que a pessoa está passando por dificuldades, com problemas físicos, com problemas, tá passando fome. A gente entende que é a lei de causa e efeito. Mas dentro dessa lei, a gente também tem que, lei de Deus, a gente tem que também colaborar com o aprendizado e ajudar. Se a pessoa está passando fome, a gente ajuda para a pessoa a comer, está passando frio, com roupas e assim por diante. A gente não sabe exatamente o que a pessoa tem que passar. Então, ele tem que passar a parte dele e a gente, dando em condições, auxiliar. E todo mundo nessa comunidade, né? Já que a gente é um ser que deve viver em comunidade, um ser gregário, a gente tem que também aprender a auxiliar o próximo. Como a gente precisa de muita ajuda também, né? Exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos fustigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí vês. Enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente, obra do seu próprio passado e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que se desejaria vingar. Contemplas ruínas, dizes? Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos, porquanto, aqui se refazendo, estará solvida a dívida desonrosa que o atava às galés do remorso, reabilitando perante si mesmo, perante as leis que infringiu. Aliás, julgas, porventura, vê-lo aqui abandonado, à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Engana-te. Pois não é, antes, pupilo da legião dos servos de Maria, não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele, sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito, não estará, porventura, à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não assistem carinhosamente por ele, velando como por enfermo grave, diariamente transfundindo energias, coragem, esperanças,
sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades levantadas em seu destino pelos atos por ele próprio cometidos à revelia do bem? Frequentemente, eu mesmo não o visito, como neste momento eu faço, fiel às incumbências que me dizem respeito, e não encaminho seu espírito, muitas vezes, aos nossos postos de emergência do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos? Não sabes, ao demais, que se arrasta entre sorrisos de uma conformidade que vem construindo vitória insofismável no ciclo expiatório inapelável que lhe cumpre vencer? Sente-se ele mesmo feliz, pois, nas profundezas da consciência, existe a iluminá-lo a certeza alvissareira de que assim, tal qual o vês, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal, cujo destino será afinar-se com os ritmos harmoniosos da lei do bem e da justiça universais. Calei-me, resignado e pensativo, pondo-me a meditar nas resoluções urgentes que eu mesmo deveria tomar. Então, ele está dizendo, né, que essas dificuldades, provações que ele está passando, ele realmente, ele mesmo pediu, ele fez a programação da vida dele, pedindo essas dificuldades para ele aprender. Ele sabia que precisava de um aprendizado. E também a gente tem que lembrar que ele é um paciente lá do hospital de Maria, e que tem todo o amparo espiritual. Então, todos os enfermeiros, médicos, trabalhadores lá do hospital estão tratando desse irmão. Então, ele não está largado. Primeiro, ele pediu, né? Ele sabia que precisava desse aprendizado, desse remédio para a sua melhoria. Então, ele tem que entender que essas tarefas são um remédio para a sua melhora. E ele tem todo o amparo de todo o mundo espiritual. Assim como todos nós. A gente passa por desafios diários. Cada um de nós passa por desafios que fazem parte do nosso aprendizado. E a gente tem que lembrar também que a gente tem todo o amparo do mundo espiritual para enfrentar esses desafios. Ele se preparou para enfrentar essas dificuldades. Assim como nós, antes de reencarnar, a gente também se preparou para enfrentar essa vida, essa jornada. Então, a gente tem totais condições de superar cada um dos desafios que a gente tem na nossa vida. Também, Lourenço, tem uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? Quando a gente vê assim um sofrimento, como o Camilo viu do amigo dele, né? E ele assistiu o sofrimento do que ele estava passando, né? Ele associa o sofrimento, né, a uma coisa aparentemente ruim, né, para ele, né? Então, toda vez que a gente vê alguém sofrendo e a gente sente a mesma coisa, mas então a gente já, para autoconhecimento nosso mesmo, se nós teríamos coragem de passar por aquela pessoa o que ela está passando, se eu precisar, né? Muitas vezes é a maneira de a gente também se analisar
qual é a nossa fé sobre este assunto, né? Sobre o nosso comportamento, como a gente deve aceitar ou se resignar com as dores, como é que a gente aceita isso, mas de uma maneira correta, de uma maneira assim que não nos jogue para baixo, né? Mas que a gente tenha uma visão assim mais altruísta. É isso que o Guzmán está falando para ele, né? Você sentiu na pele, chorou, tu vê um sofrimento, né? E para ele que estava para reencarnar, é logo assim, ó. Então causa aquele receio de ele voltar a reencarnar e também sofrer, ele não aguentar o sofrimento, né? Essa é sempre a questão que está em voga. Mas quando a gente sabe a realidade das coisas, que o remédio é esse, e esse remédio vai fazer muito bem, então esse é o consolo que a gente pode receber da espiritualidade quando nos oferece esses ensinamentos. É isso mesmo. De Guzmán apôs as mãos translúcidas sobre a fronte escaldante do antigo pupilo de Teócrito, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora de Espinéia. Detive-me em concentração respeitosa, suplicando à governadora amorosa de nossa legião concedesse alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras, ao passo que, terminada a operação generosa, virou-se novamente o nobre amigo consolativo. A providência nos enseja caminhos de glória, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. E, no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dados os impositivos criados pelo estágio de um fardo carnal. Virou-se para o ângulo sombrio do casebre que eu deixara de examinar, preocupado com o quadro apresentado pela presença de Mário reencarnado, e apontou para uma forma que, humilde e silenciosa, velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos, e disse: "Vês esta pobre mulher? Não poderá sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do excelso mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espios de pobreza extrema, lutas tão árduas, quanto dignamente suportadas." Busquei orientar-me, interessado e comovido, ante o aceno enternecido do nobre pensador que me acompanhava. Ao lado da porta de entrada, única existente no paupérrimo domicílio, procurando um pouco de claridade que a auxiliasse no trabalho humílimo em que se entretinha, destaquei uma mulher de cor negra, pobremente vestida, porém asseada, assentando cerca de 50 anos. E sua fisionomia serena transpareciam singeleza e humildade. Admirado, interpelei o caridoso mentor: "Não a conheço. De que se trata?" "Faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento e progride no trabalho das recordações. E vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, a época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno." Obedeci, intrigado, enquanto a mulher negra se aproximou, ministrando-lhe certa medicação homeopata, carinhosamente levantando-lhe a cabeça para, em seguida, retornar ao trabalho. Em derredor, o silêncio convidava à eclosão das recordações. E entardecia lá fora, e o sol feérico
do Brasil, esbraseava o ocidente com seus raios ardentes de ouro festivo, iluminando o firmamento com 1000 reflexos coralinos. Cá dentro, a mulher pensava. Em torno do seu cérebro, as imagens se erguiam em agitações, sequências caprichosas, enquanto, apavorado e comovido, eu lia e compreendia como num edificante livro aberto diante de meus olhos. Mário renascera em um lupanar. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar os álacres vagidos do recém-nascido, meio sufocada por contrações espasmódicas, qual se mão férreas o desejassem prematuramente estrangular, encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, pois, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações, honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenino, aqueceu a boa operária, não visando tão só o acréscimo do rendimento para sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia, porquanto, adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação, não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho que assim entrava na vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o, pois, em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Tinha ainda uma filha, menina, de 10 anos, pensativa e trabalhadora, e que obedientemente cooperava com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços e, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora havia mais de 15 anos e falhando bem cedo a promessa de gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz. Ali estava ainda, fiel, no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Ou seja, essa senhora, muito humilde, trabalhadora, ela adotou o Mário, que tem mutilações, que tem enfermidades, e a mãe dele tinha uma vida com liberdade e não queria perder essa liberdade. Então, nem queria ter o filho. E quando nasce um filho mutilado, aí que não quer mesmo, né, ter esse filho. E tem vontade de matar o filho. Mas, graças a Deus, não matou e acaba abandonando o filho e dando para essa moça lavadeira.
que apesar de pobre, apesar de ter dificuldades, para ela mesma, já tem uma filha e acaba adotando essa nova criança. Então, o texto diz que ela é uma senhora espírita. E o conhecimento do espiritismo ajuda ela a entender se a criança chegou até ela, ela deve abraçar e tratar da melhor maneira possível e amar da melhor maneira possível. A mãe biológica que abandonou vai, perante a lei de Deus, depois ser responsabilizada, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas essa moça negra que adotou o Mário, ela está reparando, crescendo espiritualmente. Ela está se melhorando e se refazendo e crescendo na sua evolução. Ela já tem dificuldades para ela, mas mesmo assim o amor faz com que ela abrace uma criança abandonada. Nós faríamos o mesmo? Aproximei-me da mulher e, num gesto de agradecimento pelo muito que vinha concedendo ao meu amigo querido, descansei a destra sobre aquela fronte negra que, para mim, naquele momento, era como se aureolasse de adamantinos fulgores. Jesus abençoe minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Murmurei, sentindo lágrimas doloridas invadirem meus pobres olhos espirituais. Dom Ramiro de Guzmán, aproximando-se, grave, como que reverenciando a lei sublime cujo magnânimo esplendor cintilava, naquele tugúrio propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até ao assombro. Talvez ainda não adivinhasse quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio reerguimento espiritual. E por que eu o fitasse interrogativo, Eulina, tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação a caminho do recolhimento físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Consultei todas as autoridades da colônia afeta ao meu caso e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Desejei levantar eu mesmo o programa para minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possui lucidez suficiente para tomar a responsabilidade de tal vulto. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas para minha máscara fisionômica depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito, dolorosamente apavorado, diante da imagem incorruptível da justiça. Consultei, todavia, pedindo inspiração e auxílio, os mestres queridos, Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Soria Omar de Teócrito, os quais carinhosamente atenderam minha solicitação por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Todavia, só após minha internação no recolhimento subirão os informes para o beneplácito do tempo.
Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos da minha guarda, enquanto durar meu estágio neste generoso instituto. Disseram-me que a assistência médica quartelada do departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal, desde o embrião, o sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastarei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Dar-se-á minha libertação dos liames físico-terrenos aos 60 anos de idade, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Frequentemente, assalta-me o receio de uma nova queda, do ouvido dos deveres e tarefas a cumprir uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal. Ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Mas meus instrutores advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo, e que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa ao ponto de me arrastar aos maiores e mais graves responsabilidades. Despedi-me de todos os amigos e companheiros em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância com Olivier de Guzmán e Padre Anselmo. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável, através de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me, prematuramente, saudoso deste suave reduto, que por espaço tão longo de tempo me abrigou, e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a esse internato, a fim de visitar-me. Chefes de seção, enfermeiros, visitantes e até psiquistas e instrutores abraçaram, felicitando-me resolução, procurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Tentaram-me. Tudo me sinto agradecido, certo que, nos testemunhos novos que me esperam, às margens pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me... Sandro, deu uma quebrada aí na internet aí. Volta daqui, ó. Apresentaram-me ainda, cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E por tudo me sinto agradecido, certo de que os testemunhos novos que me esperam às margens pitorescas do velho querido Tejo, que tanto tenho amado, do qual ainda agora me não desejo separar, falange luminosa de entidades amigas, em fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. E ontem me ofereceram um festim de despedida, surpresa confortadora, esperava-me em meio dessa reunião onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam as intraduzíveis expressões.
Através dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo, na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível ambiente. Assisti, sim, a uma assembleia de iniciados, ouvindo-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, filosofia, da ciência, do belo, da verdade, e, enfim, que me fora possível suportar. No santuário, onde se reuniam, lá estavam a mesa augusta da comunhão com o alto e os 12 varões responsáveis por toda a Por toda a por toda a colônia. Oi? Por toda a colônia. Por toda a colônia, unidos em identidade de vista e ideais para o solene momento da prece. E depois, o panorama arrebatador do Burgo, que eu não poderei penetrar sem da encarnação que me espera, a sucessão de residências, os vastos horizontes floridos, esbatidos por delicadas nuances azuladas a que os reverberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundaram minhas faces, enquanto Enquanto decalcando a augusta visão dos refolhos da consciência, como benfazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria. Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito, onde se irá desetentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios, das reparações terrenas. Que o teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que as tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende, de uma vez para sempre, que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Fim. enfim, Então, ele vai ter uma vida, ele vai refazer a vida, né? Ele vai reencarnar, e ele, aos 40 anos, vai ficar cego. E vai ficar cego durante 20 anos. Ele desencarna aos 60 anos. As provas, os desafios que ele vai enfrentar
são bem mais a menos do que o Mário. Porque o que ele cometeu é diferente do que o amigo dele fez. Cada um de nós acaba vindo numa jornada, numa encarnação diferente. O nosso aprendizado, as experiências que nós temos que ter são diferentes. Mas a gente sabe que a gente vai enfrentar problemas, vai enfrentar desafios que nos vão tornar pessoas melhores. A gente tem que encarar a dificuldade com humildade. A gente não tem que... A gente tem que entender, eu estou passando por esse desafio. Eu não tenho que me revoltar contra ele, mas eu tenho que trabalhar para... Se o que eu estou passando não tem cura nesta encarnação. Mas nós somos eternos. E essa encarnação, que é um período muito curto de anos, a gente vai passar e depois disso a gente vai estar liberto desse corpo. E se a gente não se revoltar com essas dificuldades, né, numa próxima encarnação, a gente vai voltar com um corpo saudável. Agora, se eu tenho um corpo saudável hoje e eu faço muita coisa errada, eu vou voltar na próxima com o corpo com algum problema. Então, a gente tem que lembrar, somos eternos. Alguma dificuldade que a gente passa nessa vida é temporária. Tudo passa. E dentro dessa dificuldade, a gente tem que aprender, não se revoltar. E eu tenho uma pergunta. Quando é que ele escreveu o livro? Você perguntou para ver? Quando ele escreveu o livro? Quando? E ele ditou o livro para Ivone? Estou. Ditou? Ditou. Ah lá, acho que é 1957. É Eu acho. 57. Acho que foi. Acertei? Ele ditou. Acertei, não acertei? Ei! Não lembro quando ele Ei! reencarna. Mas a gente falou no começo do livro que ele escreveu o livro. Lembra do André Luiz? Sim. Ele vai lá tal, e relata o livro lá. Ele começa a escrever o livro e começa a escrever isso lá no mundo espiritual. Sim. A mesma coisa deve ter sido o Camilo. Ao longo da experiência dele, já que ele era escritor, ele deve ter feito anotações e escrito o livro. Mas antes dele reencarnar, ele pediu para o... O Celso falou no começo das nossas reuniões. Ele pediu para o Leon Denis. Leon Denis, Uhum. para o Leon Denis fazer uma revisão. Onde E... ele, finalmente, depois de 5 anos, ele permitiu que fosse dado o nome dele. Porque até então, quando ele ditou o livro, ele não disse que era ele, porque ele tinha vergonha. Aí depois, na revisão do Leon Denis, ele disse que era ele. E assim falou para colocar o nome dele. Então, o livro foi escrito, depois de alguns anos foi publicado, após a revisão do Leon Denis, que disse que ele não alterou nenhuma informação do livro. Só fez pequenos ajustes. Só colocou o nome dele. E ele estava com vergonha, e depois ele falou, não, pode pôr o meu nome. Não tem problema, pode colocar o meu nome.
porque assim esses fatos pode ser conferido depois, né? Procurando pela vida dele, que ele aí, do nome dele, ele é um real, porque ele era um escritor famoso, conhecido. Né, é conhecido, é sabido que ele cometeu suicídio, né? Algumas outras personalidades não foram. Às vezes o suicídio é encoberto, é escondido, e a gente não fica. A história não relata o suicídio de algumas personalidades. Sabe-se no mundo espiritual que ele cometeu suicídio, mas não fica relatado na história. Mas no caso dele, a história relatou que ele ficou cego e que ele cometeu suicídio. E ele reencarnou na Portugal. Não, estou tentando pensar. Então ele já deve ter desencarnado de novo, né? Pelo tempo que ele reencarnou e o tempo que a gente já passou, ele já deve ter retornado para o mundo espiritual. Já passou os 60 anos. Já passou os 60 anos, né, do encarne dele. Então já deve estar lá no mundo espiritual já. Esperamos que bem tenha conseguido enfrentar a cegueira. Não, como ele nos deu esse livro e esse relatório todo, quem sabe, de repente, ele pode querer também contar a próxima reencarnação e se ele teve sucesso ou não, né? Então, mas como os mentores dele disseram, né, todo esse preparo que ele teve, porque na outra vida, ele, apesar de estar dentro de uma família católica, ele não tinha uma base cristã, não tinha um conhecimento, coragem para enfrentar as dificuldades. Todo esse preparo que ele teve no mundo espiritual, todo esse conhecimento, tudo isso que ele teve, com grande probabilidade, ele deve ter superado, né, deve ter conseguido enfrentar a cegueira com tristeza, com dificuldade. Ficou cego, tá muito. Você fica triste, fica chateado, fica deprimido, tal. Mas provavelmente ele não tenha cometido um novo suicídio, com toda a base de conhecimento que ele adquiriu. E O livro também diz, a por probabilidade toda, de ter cometer novo suicídio é baixa, já que ele tem grande conhecimento, né? e também por toda a ajuda que ele angariou, né? Durante os novos conhecimentos que ele teve também já nessa encarnação, onde ele recebeu tanta orientação no Maria de Nazaré e depois na cidade universitária. E depois ele viu também que o Mário já ia ter esse rescaldo, então ele também teria. Então, tudo isso ajudou, com certeza ele deve ter tido uma reencarnação boa. Né? Vocês, não sei se a gente pode calcular, mas vamos só falar da reencarnação dele, né? Quantos espíritos ficaram envolvidos para reencarná-lo? É mesmo? Entre os espíritos e aqueles que são encarnados. Eu ouvi uma vez de que, em geral, se envolve mais de 1000 entidades para você reencarnar. Então, é um trabalho grande, né? Para você poder dar a oportunidade de o espírito se regenerar, se modificar e progredir, né? Então não é fácil não, né, a gente pensar nisso, né? Mas
como é que os espíritos fazem de uma maneira tão carinhosa, tão amorosa, né, e séria, que a gente acaba achando uma coisa tão natural, a gente nem pensa, né, qual é o trabalho que se faz para tudo isso, né? Então, só daqui que nós estamos aqui, tem 10, não sei, 12 pessoas, não sei bem, cada um de nós aqui para reencarnar teve tudo isso, se não for mais, né? Então, como nós estamos envolvidos da espiritualidade, né? Se eles receberam essa assistência do Hospital Maria de Nazaré, né? Imagina, e nós? Né? A gente não está esquecido, não. Tem muitos amigos espirituais que estão muito interessados no nosso avanço, né? Estão nos envolvendo. Todo esforço que a gente vai fazer é importante, né? É importante. Então, ontem mesmo, numa palestrinha, uma moça que estava lá, no bate-papo que a gente estava fazendo na Casa da Esperança, porque a Alissandra estava fazendo uma palestra sobre aceitação. A palavra era essa, né? Está ligada à resignação, essas coisas, né? Mas ela falou assim, olha, a gente tem que aprender a não reclamar da vida. Ela falou, lembra que só a palavra reclamar é clamar, reclamar. É você trazer de volta o ruim que estava, pelo qual você estava passando. Quando você reclama, é a mesma coisa que você está chamando de volta. É o reclamar, né? Porque a palavra clamar é uma coisa. Quando você junta re... Então, é isso que a gente faz muitas vezes. A gente reclama demais por causa de pouca coisa, que a gente acha que a pouca coisa nossa é muita coisa, né? Mas quando a gente vê, como o Camilo viu o amigo dele passando por aquele sofrimento, né? E ele sabia que ele não ia passar por tamanho sofrimento igual. Doeu no coração dele, né? Doeu no coração dele, doeu no coração dele. Então é isso que a gente tem que extrair da mensagem desse livro, né? Aliás, eu acho que ele deve estar bem, viu, Camilo? Ele devia ter feito Memória de um ex-suicida. Isso que ele devia ter escrito. Um outro livro, né? Para a gente saber como é que se deu as coisas. Aí sim, ia ficar bom fechar. Aí fechado. Bom. Mais alguém quer fazer comentário sobre o fim do livro? Escrito pela Ivone Pereira. Não, médio, né? Ivone Pereira. Escrito pelo Camilo. Então, outra pergunta, né? Já que você gosta de fazer pergunta. O Camilo, foi ele quem ditou diretamente para a Ivone? Porque a gente acha que foi psicografia, mas na verdade a Ivone tinha um estilo diferente de trazer a literatura, né? Porque ela fazia umas viagens astrais, né? Ela desdobrava, fazia viagens astrais, ela se comunicava com os espíritos e parece que ela conseguia memorizar aquilo que ela via lá e depois, quando voltava, ela ia passando pela cabeça dela e escrevendo. Ela não é exatamente uma psicografia igual ao do Chico, assim. O espírito protetor dela era o Charles. Charles era um ex-suicida. Então, Charles e ela foram suicidas. Então, para ela foi muito importante a psicografia desse livro. Então, com certeza, ela viu todas as cenas, ela viu tudo para poder escrever. Então, nada mais do que ela e o próprio Charles, né? Porque eles sabem exatamente pelo que eles passaram, então eles têm assim, a sensibilidade para traduzir em literatura o que o Camilo passou, né? É por isso que a gente não deve nunca deixar de lembrar das nossas dificuldades que nós passamos, porque elas nos ajudam, né, a suportar outras e, ao mesmo tempo, dão oportunidade às pessoas que estão passando pelas dificuldades que nós já passamos, né? E essas, então, são muito boas, porque a gente cria essa sensibilidade, né,
da dificuldade que a gente já passou. Né, Andrés? Um dia você vai contar essa história, a sua história para a gente, não vai? E todo mundo tem uma história, todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. O Camilo tinha, a Ivone tinha, o Chico tinha, todo mundo tem. Né? É isso aí. Muito bom, né? E aqui a gente encerra o livro. A gente tem que aproveitar bem esse aprendizado. Infelizmente, nos próximos anos, está previsto uma depressão profunda de muita gente, um número maior de suicidas, né, de muita gente. Então, a gente tem que estar preparado para receber pessoas, né, conversar com pessoas deprimidas, para a gente tentar fazer o máximo das pessoas que chegarem até nós, a gente ajudar para a pessoa não cometer suicídio. E caso a pessoa tenha cometido suicídio e chegue conosco nas reuniões mediúnicas, você também saiba conversar com esses espíritos. E a gente vai passar por, né, segundo o Divaldo aí, nos próximos anos, depressão muito grande e suicídios grandes aí. E para isso a gente tem que rezar bastante, né? E tentar melhorar a vibração das pessoas e a gente também melhorar a nossa vibração para a gente aumentar a energia e a vibração do planeta. Aqui na região tem muito casos tiveram muito casos de suicídio aqui na região. Mas há pouco tempo, porque aqui nós temos a faculdade, né? A faculdade que tem vindo muitos jovens e, por vezes, os pais ou as mães acompanham os jovens. Né? E, dentre eles, teve uma moça, né, que começou a frequentar conosco aqui. Né? Ela, quando chegou. E depois a gente acabou conhecendo o caso dela, porque ela estava acompanhando, ela veio acompanhar a filha dela que está fazendo a faculdade aqui. Né? Que é ligada à Faculdade de São Carlos. Bom, o caso dela, né, é o seguinte, ela tem a filha, mas ela tinha um filho mais novo, de 9 anos, e ele se suicidou. 9 anos. Né? Ele se jogou, entendi que se jogou no prédio, uma coisa assim. Então, é o que o Lourenço estava falando, tem casos que, assim, ela até que ela está indo bem, mas ela entrou em depressão por causa disso. Né? Ela ainda está passando por uma fase complicada, porque isso não fazem nem 6 meses que aconteceu isso. Né? Então, ela está frequentando com a gente, veio aqui de vez em quando, já tem remedinho lá na terapia para ela, tudo, né? E a gente vai ajudando como a gente pode, né? Eu cheguei, por causa de uma situação, de uma conversa que eu tive com ela, eu cheguei até a consultar o espírito como é que estava o filhinho dela, né? E a espiritualidade me disse que ele, vamos dizer assim, ele foi induzido ao suicídio, né? Por causa de espíritos vingadores aí que acompanhavam o menino. Mas o menino, segundo a mãe, era muito bonzinho, tudo, né? Mas aconteceu isso, uma coisa que não dá para se conformar, né? Você vê, tem tantas coisas que acontecem que a gente nem imagina como é que vai ser. Mas o menino está bem atendido. Ele não passou pelo estágio como o Camilo, né, que foi para o vale dos suicidas. Não, ele não passou por isso. Ele foi recolhido num posto de socorro. Eu não sei qual que eles não disseram. E ele estava sendo... A encarnação dele foi consolidada, não deu tempo.
E ele estava sendo assistido por um companheiro dele de outra encarnação, porque eles foram frei em uma comunidade cristã, né? E um amigo dele, que eu acho que deve ter progredido, estava cuidando dele, né? Ele estava numa espécie de uma cama, né? Ela tinha um controle magnético e ele estava basicamente dormindo, né? Ou se pensa que é assim, mas ele estava sendo cuidado até o momento que ele pudesse realmente acordar e enfrentar a situação, né? Então, bem, um caso assim que aconteceu aqui agora há pouco, não faz muitos dias. Então, então, por isso que a gente tem que refletir mesmo, né? Como diz o Rolando, a gente tem que estar preparado agora, porque vai ter muitas coisas assim desse tipo aqui. Quem faz atendimento fraterno, tudo, né? Sabe que pode encontrar, principalmente no centro espírita, situações como essa. Muito bem. Tudo bem. Roberto, quer fazer a prece de encerramento? Sim. Então, tomando a sequência do assunto que o Celso nos trouxe, né? E, na vidência, nos acompanhamentos que Deus permite que a gente faça, né? Que é Deus que permite. Então, sempre nós estamos vendo essa quantidade de espíritos sendo tratados, a maioria que nem de cegueiras, que foi a outra vez, as outras vezes foi problemas de lunáticos, né? Outros retardados. Então, você acompanha na evidência uma quantidade grande e uma sequência grande também, né? Então, eu queria fazer essa vibração, pedir, né, em conjunto com todos vocês, essa vibração para os nossos irmãos que estão em sanatórios, né, em hospitais psiquiátricos e em todos os lugares de tratamento de insanidade que existem no Brasil e são bastante. Eu pediria também, né, para que eu pediria endereçasse também aos espíritos que estão nessa condição, e é uma quantidade até grande. Pedimos também a vibração para nossas casas, a proteção da nossa casa, a rua que moramos, a proteção dos nossos vizinhos. Pedimos também aqueles aflitos, encarnados e desencarnados, os doentes e os presos, os irmãos que dormem nas ruas, aqueles que estão em umas tendas, os que estão internados em asilos e orfanatos. Pedimos também, nesta hora, a falange que sempre nos socorre, limpando a nossa casa, nosso telhado, o interior da nossa casa, nosso quintal e a nossa garagem. E assim, eu peço... O que você falou? Encerramento. Assim. Então, eu estou fazendo o encerramento, Celso, mas eu queria também fazer o Pai Nosso de encerramento, porque junto à luz que nos chega, que é uma luz clara, grande, então valeria a pena fazer o Pai Nosso de encerramento agora, juntamente com a evidência que estou tendo desde o começo, né? Que estamos recebendo um pozinho de espíritos em corouro, mas são pó. Então, eles caem brilhante em nós. Então, como está bem pertinho essa nossa vibração, espíritos encarnados, eu vou, então, terminando com o Pai Nosso, esse horário de vibração. Então, termino em vibração, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
e que assim seja, assim dizemos, e graças a Deus. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Deixa eu falar uma evidência que não deu para citar. Sabe aqueles farol que dirige assim no mar, né? Que chama o farol para navios, né? Aquele farol que fica girando a luz. Então, tem um farol ligado para cá, ele vem de longe, muito longe, e ele dá a impressão que ele vem até fora do Brasil, de tão longe que é. Então, ele vem passando, rodando assim o farol, e nos pega e vira para o outro lado. Isso aí está desde o começo. Mas é uma luz que vem de longe, e aquela luz redondinha, né? Então, vem aquela faixa como se fosse um farol que fica lá no mar, para que os navios vejam, né? Só que essa do mar fica rodando lá em cima. Essa vem de longe e vem traçando todo o sentido do planeta, né? Que nós estamos aqui no Brasil, então ela pega aqui também. Mas é muito longe. E pega aqui, e chega aqui. E chega lá no sítio também, Celso. Tá bem, tá bem. Ainda bem. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, Boa Carla. noite. Tchau, Sônia. Tchau, Tchau, Lorena. tchau, gente. Tchau, tchau, hein? Tchau, boa Tchau, noite. tchau. Até amanhã, Francisca. Tchau, Até amanhã. Carla.